Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz, diretamente dos estúdios da ECD Ambiental, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, em sua 6ª temporada, editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas apoiadoras e pelos apoiadores financeiros do Apoia-se. Nosso grande objetivo com esse podcast é levar mais conhecimento para vocês que fazem o mercado de GAC no dia a dia. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e também na possibilidade de reconhecermos melhor as pessoas que constroem o nosso GAC. Como diz o poeta, quem resiste e insiste no fronte quer ver um novo horizonte se levantar. Nós, junto com vocês, lado a lado com vocês, insistiremos em resistir por muito tempo. Venha conosco lutar para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, preparando as marmitas da semana, dando aquela corridinha, assistindo ao treinamento do ITRC, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio 219 do podcast Áreas Contaminadas. Já é o 7º episódio da 6ª temporada. Pois é, estamos na 6ª temporada. Algo difícil de imaginar lá no meio do ano maluco de 2020, quando começamos com os nossos projetos nos estúdios ECD. E também é difícil imaginar que muita gente que nos ouve agora começou no GAC depois que tínhamos iniciado o nosso projeto. Ou seja, entraram no GAC já com um podcast na área e me conhecem desse podcast, talvez como um podcaster, um criador de conteúdos, o que é bem difícil de imaginar agora e muito mais difícil de imaginar isso em 2020. Bom, então ainda estamos aqui, firmes, fortes e felizes, tentando colaborar com o mercado do GAC, trazendo material todas as semanas para vocês, aqui nesse podcast, na newsletter e no screening de notícias. Esse material muitas vezes é técnico, como conceitos, ferramentas, dicas, normas, artigos. Também é um espaço para discussão, reflexão e melhoria, tanto pessoal quanto coletiva. E é claro, como no episódio de hoje, é também um espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que fazem o GAC acontecer, para que elas contem suas belas histórias. O podcast é editado com carinho por Lilian Coreaço Riz e é oferecido pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Temos atualmente 54 apoios ativos nessa campanha, que nos ajudam muito, primeiro pela questão financeira, nós pagamos boleto com esses apoios, mas especialmente por mostrar a vontade que essas pessoas têm de colaborar para a evolução de todo o mercado do GAC. Essas pessoas, sem nenhum lucro, voluntariamente e carinhosamente, contribuem com o nosso trabalho e nos mandam uma mensagem que o que nós fazemos é importante, a ponto de merecermos essa atenção e carinho especiais e que devemos continuar. Agradeço muito as atuais 54 pessoas, cujos nomes estão na descrição desse episódio. Com certeza, continuaremos caminhando com vocês. Se você também quiser e se você também puder, considere juntar-se à nossa campanha do Apoia-se. É fácil, basta entrar no site apoia.se/ecdambiental. O podcast Áreas Contaminadas conta com 3 empresas queridas, que são nossas patrocinadoras. Nos enche de orgulho por serem empresas bastante importantes, bastante renomadas no GAC e querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho, mostrando que estamos no caminho certo, isso é bastante legal. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. O site da Clean é www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Agradecemos demais a essas 3 empresas que nos ajudam muito financeiramente e também nos dizem continuem e com certeza continuaremos. Gostaria de anunciar que estão abertas, somente até o final desse mês de fevereiro, as inscrições para o processo seletivo da 12ª turma de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas do SENAC, cujas aulas vão começar na primeira semana de março. Esse curso tem duração de 1 ano, com aulas aos sábados o dia todo, parte presencial, parte online, e um dia da semana à noite, e essa aula é sempre online. É um curso bastante interessante, voltado para quem mexe ou pretende mexer com remediação. As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas no site do SENAC, sp.senac.br. Procure lá pós-graduação e o nosso curso estará lá. Recordo também a vocês que a ESAS e o SENAC lançaram uma revista científica, a revista GAC, que está com a chamada de trabalhos abertos até o dia 17 de março. Podem ser trabalhos científicos, aqueles hard science com dados, análise estatística, etc., e podem ser artigos técnicos, onde cabem artigos de revisão, relatos de experiência, estudos de caso e outros. A ideia é que o primeiro número seja lançado na 3ª Conferência ESAS em agosto. Vejam as regras e condições de submissão no site revistagac.com.br. Ainda falando na parceria SENAC e ESAS,
Vários cursos estão com as inscrições abertas. Os cursos são online, ao vivo, em geral das 8 ao meio-dia. Destaco o curso de avaliação de risco à saúde humana, com 32 horas, às segundas e quartas. Começará a partir do dia 10 de março, coordenado pelo Rodrigo Cunha. E o curso de investigação confirmatória, com 24 horas, às terças e quintas, a partir do dia 11 de março. Esse curso terá minha coordenação e contará com muita gente legal no corpo docente. Mais informações, inscrições e agenda completa no site aesas.com.br/eventos. Relembro vocês que além desse nosso podcast semanal aqui, temos também a nossa newsletter, que transformamos em quinzenal. Intercalando com a newsletter, colocamos outro podcast, o Screening de Notícias, também quinzenal, também aos domingos, focado nas notícias do GAC. A terceira edição de 2025, o episódio 10 do Screening de Notícias, foi ao ar domingo passado. Esse próximo domingo agora teremos uma edição da newsletter. O episódio 11 do Screening de Notícias daqui a 15 dias. Bom, pessoal, hoje teremos aqui um episódio muito bacana com Rodrigo Gaudilei, engenheiro ambiental, carioca da Gema, um profissional muito capacitado dentro do GAC com muita experiência. Boa parte dessa experiência ele adquiriu com muitos trabalhos de campo, a maior parte deles no Rio de Janeiro, com muitas belezas, com muita tradição e com muitos desafios e perrengues. Outra parte ele adquiriu em pequenas empresas do GAC, onde tem que fazer tudo, né? O profissional precisa fazer tudo. E uma outra parte com profissionais do quilate de Michael Rossi. E uma parte dessas histórias ele vai contar aqui pra gente nesse episódio. Espero que vocês gostem. Fiquem agora com as palavras de Rodrigo Gaudilei. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estou com mais um convidado ilustre, o Rodrigo Gaudilei. Rodrigo, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo aqui ao podcast Áreas Contaminadas. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcos. E aí, tudo bom? Tranquilo? Obrigado pelo convite e acertou em cheio meu nome, que Olha aí, é para poucos. não é fácil, né? É, Não, eu treinei bastante antes, fiquei falando sozinho aqui. não, acertou em cheio. Obrigado. Legal. Rodrigo, vamos começar não tão do começo, vamos começar do meio, depois a gente volta para o começo. Como é que você conheceu os nossos canais? Porque você não foi um aluno regular, assim, né? Você não fez nenhum curso de Uhum. pós-graduação diretamente comigo. Como é que você descobriu que existia esse podcast ou a newsletter? Como é que você ficou sabendo da gente aí? Não é por falta de vontade que eu não fiz, né? Eu acho que é até um tema que a gente pode abordar. Eu te conheci, eu acho, foi lá para provavelmente em 2014, num dos cursos da ESAS, né, lá com o Uhum. Senac. E eu fiz um ou dois, uma coisa assim. E aí já tinha, acho que eu provavelmente tinha você em alguma rede social e fiquei sabendo do podcast, né? Vi os temas, assim, escutava o Uhum. material e para quem não está no eixo de São Paulo ali, né? São Paulo, interior, é de muita valia, assim, realmente, né? Uma coisa que, mesmo você não tendo acesso à pós-graduação, você consegue despertar ali, né, o conhecimento e aquela vontade de estudar o GAC, né, que é o tema principal, né, que a gente sempre conversa aqui. E, e aí eu falei, cara, não, eu preciso seguir o podcast para escutar mais, para conhecer mais os casos, ter acesso a mais informação e até o dia que eu consiga fazer a pós, né, do Sim. Senac. Então eu me mantenho Sim. atualizado assim, né? Legal, Isso legal. porque não tô nem tão longe, né? Pois Eu é, sou do Rio, né? pois é. Então você vê que a importância, né, do podcast, né? Da divulgação que você faz aí realmente é fundamental aí para o nosso mercado, né? Que não é tão grande assim. Sim. Pô, legal. Obrigado, né? Agradeço pela audiência. Rodrigo, onde nasceu, onde cresceu o pequeno Rodrigo e que caminhos te levaram lá para PUC, né? Para fazer engenharia ambiental? E eu tive lá algumas vezes, é bastante bacana, né? A PUC é um prédio, né? Um conjunto de prédios, uma universidade legal ali, é um lugar agradável. Tem aqueles pilotis ali que muita gente se encontra. E como é que era a universidade? O que te levou para lá? Como é que foi essa história? A PUC realmente é um ambiente muito gostoso, né? Os pilotinhos lá
o local que está inserido a universidade realmente não tem muito parecido no Brasil, eu acho. Bom, acho que desde da minha infância, assim, eu fui criado em casa, né? E o meu pai sempre foi muito é, mãos à obra, assim, né? De fazer as coisas. E meu pai até hoje está com 75 anos e não gosta muito de contratar ninguém para fazer nada, né? Isso é Então um perigo, ele né? Meu pai também quer subir na escada e tal. Duro. Não, meu pai já caiu de escada, fazendo besteira lá no telhado, mas enfim. Então fui criado assim, né? Então eu sempre tive muito incentivo, acesso a ferramentas e via meu pai fazendo ali, né? Então acho que desde o começo já tendia muito ali para engenharia, né? Assim, de ter a curiosidade, a criatividade e gostar de desmontar, montar, consertar, né? Então, ali durante o colégio, ensino médio, assim, já tendia bastante para ir. E eu acho que pela época que foi, assim, né, ali o pré-vestibular, ali o terceiro ano, né, que acho que hoje em dia nem mais não tem mais esse nome, tava muito em voga, né, a questão do engenheiro ambiental, você vê aquelas reportagens Sim. de profissão do futuro Isso. e profissões que têm potencial e tal. E aí eu cheguei a fazer dois testes vocacionais na época, né? E os dois deram o mesmo resultado. E aí era engenharia ambiental, né? Não teve muito para onde correr. E aí eu acabei passando para PUC, né? E que não era tão fácil assim, né? E aí eu lembro até que no primeiro dia de aula que você vai e aí você escuta uma palestra do coordenador, né? Um abraço para o Araruna, que era o coordenador na época. E aí você escuta ele falando assim, né? O cara, porra, muito legal. E aí eu falei, não, é isso com certeza, né? Porque lá no começo, pelo menos na PUC, eu não sei se em toda a universidade é assim, você tem lá o ciclo básico, então se você quiser, você ainda pode mudar ali, né? Aham. Depois dos primeiros 2 anos, né? Mas aí eu decidi que era isso mesmo e gostei do discurso dele lá no começo. E aí fui até o final, né? Da engenharia que nem sempre é tão fácil. Sim, sim, sim. Tá legal. Ah, E daí a engenharia ambiental a gente vê uma porção de coisa, né? Atmosfera, resíduo, energia, um monte de coisa que a gente vai vendo na graduação da engenharia ambiental. Como é que você vai entrar justamente no GAC, estando no Rio de Janeiro, que não é um grande centro do GAC, né? Se tivesse em São Paulo, sei lá, na universidade, na USP, por exemplo, que tem muitas consultorias em Pinheiros, né? Que seria mais natural você fazer um estágio, alguma coisa no GAC. Mas o que aconteceu no Rio de Janeiro para você entrar no GAC? não, essa história é curiosa. Lá na PUC, na época, né? Deve ser assim até hoje. O departamento, né? Que era dentro do departamento de engenharia civil, então existia uma sala que era a sala da engenharia civil e da ambiental, que a gente chamava, né? Então você tinha essa sala, você tinha acesso para ir lá estudar, ter acesso a toda a biblioteca online, né? Tinha computadores e tal. E aí uma bela manhã, eu acho que eu cheguei cedo, assim, antes da aula, tava eu e mais um amigo, assim, na época, um colega lá de classe, né? E aí chegou outro e perguntou, alguém quer estágio aí? Eu falei, tava fazendo nada, eu, agora. O que que é? Pra onde é que é? Uhum. Ele falou, não, é a empresa que eu trabalho, tô saindo e me manda o currículo de vocês, que na época não tinha nada, né? Sim. Era o primeiro estágio. E aí mandei, eles gostaram, e aí eu comecei, né? Então, um abraço lá pro pessoal da Controlab, obrigado. E aí foi aí que eu comecei, né? Como estágio lá em 2010, né? Eu acho que foi muita sorte, assim, eu acho, né? Que não, nem sempre é tão fácil você conseguir um estágio, né? Ainda mais num setor, assim, num nicho, né? Que a gente Sim. conhece que é pequeno, assim, né? E foi bem gratificante, né? Porque é uma empresa pequena, né? Do Rio. E até, assim, até hoje, né? Sempre que tem uma entrevista de emprego, por exemplo, sempre conta essa história que
é bem legal você começar numa empresa pequena porque você faz tudo, né? Sim, sim. Você tá desde montando material para ir para campo, o escopo, depois compila os dados todos, faz o relatório, faz o Aham, desenho, revisa. sim. E então você acaba fazendo um pouquinho de cada coisa e dependendo do tempo que você fica bom em bastante coisa ao mesmo Sim, sim, tempo, né? sim. Aprende bastante, Então, né? É muito legal. bastante, é. E interessante, né? O pessoal da Controlab me ouve aqui, né? Pelo menos o Samuel e o Rogério me dizem que me ouvem. Se não ouvirem essa aqui, eu vou brigar com eles também. Não, eu tenho certeza que eles ouvem, porque eu conheço a empresa, conheço eles, eles são muito preocupados com o conteúdo e com a questão técnica dos projetos deles. Eu tenho certeza que eles valorizam também muito aí o podcast e todas as informações que vêm junto, né? Legal. E aí, entrou lá como estagiário, depois você seguiu carreira na própria empresa, outras empresas daí do Rio de Janeiro, então você conhece bastante o GAC no Rio de Janeiro. Como é que funciona o GAC no Rio de Janeiro? O que você vê como principais diferenças em relação ao GAC no Rio e o GAC em São Paulo? O GAC no Rio, pelo menos a impressão que eu tive, assim, né, com a experiência que eu tenho de Rio de Janeiro, né, com o GAC, que acho que o principal motor assim da diferença é o órgão ambiental, né? Que apesar de ser um dos primeiros do Brasil, assim por N questões, ele não é tão exigente assim quanto a CETESB em São Paulo, né? Apesar de ter muita gente boa lá, eu tenho certeza que vários deles já participaram da pós e Sim, de outros cursos, né? Acho que é por conta do órgão mesmo, né? Assim, você não tem aquela exigência tão grande quanto a da CETESB, né? Eu lembro que no advento lá da DD sim. 38, eu trabalhava aqui no Rio, né? A gente lia aquelas coisas assim, aquela notícia de multa, de se tiver revisão, você tem que pagar e não sei o quê. A gente fala, cara, isso se chegar aqui no Rio. Vai ser um problema, né? Porque se você não tinha. Então, isso estou dizendo, falando coisa de 10 anos 2017, atrás, né? quase 10 anos atrás. Então, era o que a gente estava até brincando, que era na época era o GAC 1.0, né? Então, você escuta a diferença que você tem do Rio para São Paulo, né? E são dois lugares tão próximos, assim, né? Sim, E sim. você imagina que a diferença é tão grande, né? Mas, obviamente, desse tempo até hoje já evoluiu bastante a coisa aqui no Rio, né? Mas eu acho que, né, aqui o INEA, ele está tentando ganhar atração nesse sentido e impulsionar também, né? As empresas vão juntos, né? A exigência sobe Sim. e aí o cliente tem que entender que é diferente também, né? A exigência aumenta, né? Não pode fazer mais aquele beabá porque vai gastar mais dinheiro, né? Sim. Então, E quais são os principais clientes no Rio de Janeiro? É mais posto, é mais indústria, é mais setor do petróleo, né? Tem o setor do petróleo bastante desenvolvido aí. É mais reutilização de áreas. O que você acha que tem mais? eu acho que no Rio você tem mais do cliente médio a pequeno, né? Então, a gente está falando aí de posto de gasolina, de garagem de ônibus e muita coisa também da parte imobiliária, né? O Rio, acho que posso estar errado na estatística, mas deve ser o segundo estado com maior industrialização, né? Se não hoje em dia já foi, né? Então você tem muitas áreas, né? Tinha muitas áreas que são muito propensas à mudança de uso. Então, com a cidade crescendo, né? Você tem essa necessidade de reutilizar esses terrenos que antigamente eram indústrias. Então você tem bastante disso também, né? Mas acho que nem se compara a São Paulo, por exemplo. São Paulo, acho que hoje, atualmente, assim, você pode dizer que o principal é o industrial, né? Pelo menos é o que as consultorias estão mais de olho, assim, né? Aqui no Rio, eu acho que hoje em dia não. Acho que é muito. Temos aqui, claro, as empresas multinacionais, as empresas maiores,
Mas acho que o grosso mesmo, assim, número deve ser realmente ainda o posto de gasolina, e o médio a pequeno, né, digamos assim. Interessante. Em São Paulo, né, principalmente cidade de São Paulo, tem uma característica que fomenta muito o GAC, né, para a mudança de uso, que é a prefeitura, então a prefeitura de São Paulo, para dar o habite, exige que, se for uma área que já teve um potencial, né, de ser contaminada, precisa fazer avaliação preliminar, confirmatória, passa pelo crivo deles próprios, e se existe algum indício mais forte, eles obrigam a ter um parecer técnico da CETESB de reutilização para só aí dar o habite. Então isso fomenta bastante o GAC, né? A prefeitura exige que a CETESB olhe, então o cliente é obrigado a fazer. Como é que funciona no Rio? Quem que exige que se faça a investigação? É a própria incorporadora com medo de tomar um processo lá na frente, ou é o órgão estadual, ou é o Ministério Público? Quem que manda fazer? Aqui no Rio é um pouco parecido com isso, mas eu acho que existe uma divisão maior, né? Eu, pelo menos, nunca escutei dessa interação entre prefeitura e INEA, por exemplo. INEA é do Estado, né? É um Uhum, órgão do Estado. Eu, pelo menos, nunca ouvi falar da prefeitura demandando um parecer do INEA, né? uhum, Eu acredito que o maior impulsionador é a licença mesmo, né? Vai ter uma mudança de uso, ou uma coisa que eu já fiz muito aqui no Rio, né? Você fazer preliminar para um terreno baldio, né? uhum, Basicamente porque está na cartilha lá do licenciamento. Algumas empresas tendem assim a querer, né, todos aqueles itens cumpridos, né? Você acaba fazendo lá os estudos, né, do GAC, né? Mas existe uma separação maior, assim, na minha visão, né? Então, talvez seja uma das causas aí da sim. diferença, né? Eu tive alunos aí do Rio de Janeiro do Ministério Público, então me parece que o Ministério Público é bastante atuante no GAC, né? Eles demandam aí. E como é que é a relação das consultorias e do próprio INEA com o Ministério Público? É uma relação tranquila ou é conflituosa? É, não tão conflituosa quando você conhece as pessoas, né? Você vê que existe uma relação muito grande entre as pessoas que trabalham nesses órgãos diferentes, né? Mas aqui no Rio, geralmente chega no Ministério Público quando você já tem uma contaminação comprovada, né? E isso está atingindo ocupantes residenciais ali, né? Isso aí é basicamente garantido que vai chegar no Ministério Público, né? Certo. E aí, realmente, o Ministério Público do Rio, ele é bem exigente, assim, com o que você bota no estudo, com o que contém, né? Com a técnica toda, porque acho que no popular o buraco é mais embaixo, né? Acabou o GAC 1.0 nessa história aí, daí já. Sim, não. Com certeza. E aí você tem que ficar muito mais preocupado com quais são as recomendações, quais são as conclusões do estudo, né? Porque dependendo do que está escrito ali, você tem um desdobramento muito maior, né? E também se tiver alguma falha, geralmente o Ministério Público pega e aí você, né, não fica legal, né? Com, Sim, com o sim. cliente, em esfera nenhuma fica legal. Não, não fica. Bom, Rodrigo, daí você estava na Controlab e você passou por outras consultorias aí no Rio de Janeiro, né? O que você pode destacar dessas mudanças aí, de empresa maior, empresa menor? Você participou de vários tipos de empresa, né? Como é que foi isso aí? Depois eu fui para a Trial, né? Um abraço pro pessoal da Trial. E aí já era uma empresa com um pouco mais de corpo, né? Eles já tinham escritórios na época, né? Em Curitiba, né? No Uhum. Sul, né? Que era todo um pessoal que saiu lá da Hashtag, né? Não sei se hoje em dia a gente pode chamar de falecida Hashtag, No mas GAC, chegou a sim. ser, né? Chegou a ser a maior da América do Sul, eu acho, né? Sim, Se sim, não, se não sim. me engano, na época. E aí o pessoal que saiu de lá montou a empresa, então já tinha um corpo maior, né? Uhum. Uma carteira de clientes maior, né? Então aí já eu tive a oportunidade de viajar o Brasil todo, né? Então trabalhei em Macapá, Porto Velho, Manaus, lugares que eu nem imaginava que tinha H, que eu cheguei aí, né? Cresceu um pouco em proporção, né? Os clientes, é inevitável, né? Muitas vezes a empresa pequena não tem acesso a um cliente industrial, né? Uhum. Por questão de corpo mesmo, né? Você não consegue
ter tanta acesso que a gente chama, né, entre aspas, assim, de documentação, né? Sim, sim, Assim, sim. às vezes os clientes exigem mais, né? Então, as empresas pequenas não têm acesso. Então, como é uma empresa com corpo maior, né, passa a ter mais cliente industrial, principalmente do setor petrolífero, né? Ah, As refinarias, as bases de distribuição, né? Então, já subiu mais sei. um nível, digamos assim, né? E aí, como é que era a exigência? A exigência era local, do tipo do órgão ambiental local, ou era uma exigência corporativa do cliente que balizava tudo? Ah, essa é uma característica bem legal, né? Assim, você já vê uma preocupação muito maior da empresa, né, em já chegar com o estudo pronto e redondo para depois aquilo ser protocolado, né, e mostrar que a empresa já foi proativa e fez tudo que pedia licença, ou às vezes nem estava em licença, mas por eles já terem acesso, já serem mais, as pessoas que trabalham lá, né, já serem mais habituadas ao GAC, digamos assim, né, Uhum. muitas vezes eu já vi isso muitas vezes, assim, né, de a empresa se adiantar à exigência do órgão ambiental e já está mais habituado com aquilo, com a vivência do GAC, né? Ele já sabe o que vai acontecer e o que vai ser solicitado. Então, muitas vezes eu vi essa proatividade, né, do cliente. Uhum. Não, vamos fazer tudo antes, ou então eu sei que eles vão pedir isso, vamos fazer isso logo, Sim. né? É bem diferente do cliente pequeno, né? Que muitas vezes a gente tem que dar aquele mini curso de GAC para ele para explicar, ó, não, a preliminar faz isso, a confirmatória Uhum. faz isso, e aí a gente pode ter o desdobramento tal, 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 né? E aí o cara abre aquele olho grande assim, é mesmo? Quanto que isso vai custar? E a diferença é essa, né? O cliente assim da empresa maior, ele já sabe o que vai acontecer e já muitas vezes atua proativamente, né? E tanto em uma empresa quanto na outra, você trabalhou no campo e no escritório? Ou é, sei lá, 90% campo e 10% escritório? A realidade de empresa menor é aquilo, né? Você está em campo fazendo relatório ou vice-versa, né? Então, mas eu, pelo menos eu, né, pessoalmente, eu estou mais em escritório, digamos Uhum. assim, que 80%, né? E aí no tempo vago, então quando. É porque, assim, pelo menos isso que eu tenho visto, assim, no Brasil, as empresas, elas se organizam bem diferente, né? Dependendo. Acho que nem não é tanto pelo tamanho, acho que é a realidade de cada uma, né? Essas empresas que eu trabalhei aqui no Rio, você tinha muito aquela figura do encarregado de campo, né? Aham, Então, certo, é certo. aquele técnico, né, que ou era de formação ou de experiência, você passava tudo para ele, né? Sim. E ele tocava lá a equipe de perfuração, de coleta, né? Então, pelo menos nessas empresas do Rio foi assim. Então, eu montava todo aquele arcabouço do escopo, assim, para o técnico, esperava voltar, basicamente, Aham, né? Quando o caso era mais complicado, eu ia lá junto também, né? Era a atuação maior que eu tinha em campo. Ou também quando tinham muitos trabalhos ao mesmo tempo, né? E não tinha sim, jeito, a equipe toda tinha que ir para campo, o gerente ia para campo, sim. não tem essa. E, e aí depois eu fui ver que outras empresas atuam diferente, né? Depois, quando eu saí do Rio, né, eu fui adiantando a história, depois eu fui para Bahia e vi que em clientes maiores, né, multinacionais, clientes não, empresas, né, multinacionais, já ao contrário, né, você tem um cara que é muito mais especializado, né, um engenheiro, com um tempo maior de carreira, ele que vai para campo, né, Sim, porque, sim, certamente porque você tem casos mais complexos, né, então não que o técnico não consiga fazer, mas muitas vezes é a exigência do próprio cliente, né? sim, Ele está pagando aquela hora do engenheiro, então você tem que ter um engenheiro em campo, né? sim. Essa é a principal diferença. É um engenheiro, um geólogo em campo É, é uma coisa importante, né? Ter o técnico é, junto, claro, né? Porque sim, muitos campos precisam desenrolar coisas que o cara que está acostumado é muito melhor do que a gente, né? Por mais engenheiro ou mais geólogo que seja, sim, o cara que está acostumado com o campo é melhor para desenrolar. E a gente precisa ter um olhar técnico também, né? Porque os dados são minuciosamente, né, importantes
lá no campo, né? Que no escritório tudo acontece, né? Tudo é fácil. E acho que uma grande diferença também é o volume de dados, né? Sim, Se você começa a lidar com um cliente mais industrial, a complexidade aumenta muito. E você vê, né? Imagina a diferença de você coletar duas amostras de solo para 25, sim, né? O sim. volume de dados já é totalmente diferente, né? Pois é. Então, você também precisa de mais mão de obra, uma mão de obra que está mais acostumada ali com aquela agilidade, que pode tornar aquilo mais eficiente e muda bastante, né? Em empresas maiores também eu vi que é muito comum você já ter um setor de gestão de dados, né? Sim, Então, você já tem aquele cara que é o desenhista especializado, o cara que mexe lá com QGIS, né? Alimenta o banco de dados e aquilo é sim, feito de forma mais setorizada, né? Você não vai nem ver o desenho, você não vai nem sim, mexer, né? Coisa sim, que na empresa pequena não, você faz tudo, né? Você sim, faz o desenho, faz o escopo, vai para reunião, volta, sim. Fala então, com o cliente, fala com o órgão ambiental. exatamente. Essa, essa é uma diferença que eu vi muito, assim, que continuo vendo hoje em dia, né? Lá eles têm o setor que só faz o relatório, por exemplo. É uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu falei, pô, isso é realmente diferente. Eu já vi quem faz só o desenho. Aham, Agora, o setor para fazer só o relatório, pô, sim. isso é Tem bastante novidade. empresa que atua assim. É, eu acho isso diferente também, engraçado, e eu não faria se eu fosse da empresa, né? Porque imagina, o cara tá lá só fazendo relatório, ele não viu, não sabe nem onde fica o lugar, né? Não deve ser fácil fazer um relatório assim, né? Isso é uma coisa engraçada que você falou que me lembra que nessa época que eu fazia de tudo, assim, né? Uma coisa que me deixava assim, fora do sério era quando você pegava um desenho e não tinha o endereço, né? Que é basicamente o que você falou, né? O cara Pois nunca é, foi lá, não sabe de onde é que é e tá fazendo um desenho. pois é. Aí eu olhava aquele desenho assim, sem endereço, eu falei, pô, mas onde que é esse lugar? Cadê o endereço? Pois é. Aí sempre que eu podia, eu pedia pro desenho, assim, pô, cara, Por bota o endereço, por favor, favor, né? que vai facilitar bastante, né? E aí, isso é interessante, né? Que você vai vendo que pelo país tem diferenças Sim, e pelo tamanho das empresas e de onde os diretores da empresa passaram, você vê que muda bastante a estrutura, né? sim. Não é uma coisa uniformizada, né? Sim, é isso é. Tem isso. É, do lado do trabalhador tem vários tipos de empresa para você trabalhar, né? Então tem uma que trabalha de um jeito, outra trabalha de outro jeito. E por parte do cliente também, tem vários tipos de empresa para você contratar, né? Cada uma de um Sim, com jeito. certeza. Tem empresas mais preparadas, empresas que também não sabem nada, né? Às vezes Sim, é, tem você de vê, tudo. pô, não, esse cliente é grande, ele sabe o que que ele quer. Aí quando você Sim, vai ver, não. sim. Bom, você é do Rio de Janeiro, né? Então você já deve ter visto boas histórias de campo aí. É, como eu sou de Sorocaba, eu fico meio assustado com as coisas. Outro dia eu estava conversando com o Michel e o Rafinha aqui. Eles contaram histórias, eu morria de rir porque eu me sentia também assustado, né? Com aquele medo do caipira, né? De enfrentar uma situação nova no Rio de Janeiro. É, você também passou apertado aí ou como você é daí mesmo, você já sabe os atalhos? Não, com certeza já tive meus apertos aqui pelo Rio e não foram poucos, assim, né? É coisa que a gente brinca que tem certas horas que não dá para se preocupar com o lado técnico porque tem mais coisa em risco, né? Do que Sim. sim, já algumas que dá para que é possível contar, assim, né? Já a gente tem uma incidência muito grande aqui no Rio de roubo, né, de combustíveis e Uhum. derivados de petróleo nas tubulações, né? É. Aí não é mais Transpetro, né, mas e de outras também, né, de outras Uhum. empresas. Então, já tive a oportunidade de trabalhar em alguns casos desses de roubo, né? Não está tão mais noticiado hoje em dia. Não sei Eu se acho tem que não. acontecido Eu não sei se com... não tem roubo ou não tem notícia, né? Para não estimular o É, roubo, né? Pode ser. exatamente, mas há uns anos atrás era desenfreado, assim, né? Uhum. Tiveram até alguns casos sérios em São Paulo, Sim, teve sim, aqui no Rio, né, com explosão, né, sim. com residentes morrendo, se não me engano. E aí um desses casos, né, para esse mesmo cliente, tive duas histórias assim, bem assustadoras no caso, né? Uma delas era uma visita assim para proposta.
E aí, quando a gente saiu assim da rodovia, né, principal, e foi lá ver o incidente, né, que tinha acontecido devido ao roubo, tinha lá, fase livre para todo lado, e que negócio, você olha assim, pô, os caras mandaram mal, né, porque contaminou, era uma região alagadiça, assim. E aí, quando a gente tá lá olhando, assim, conversando com o cliente, passa ali um carro, assim, em baixa velocidade, abaixa o vidro, assim, dá aquela olhada pra gente, tipo, o que que vocês estão fazendo aí? E aí, mais na frente, esse carro soltou fogos, assim, né? Que no Rio é comum você, quando você tem uma presença não desejada no local, né? É comum que isso aconteça. E aí, obviamente, todo mundo era do Rio e falou assim, "Ó, gente, vamos embora porque não tá legal." E Se fosse aí, nós de Sorocaba, eu ia falar, pô, olha que legal, estão fazendo São festa aqui. João, é festa. É, pois é, gol de quem? Não, não foi o caso. E aí, saindo da área, assim, era o site ali, né? Era o local que futuramente ou a gente ia trabalhar ou alguma outra consultoria. E aí, saindo da área, a gente deu de cara com o carro da polícia, assim, e ele já apontando fuzil pra gente, né? O que vocês estão fazendo aqui e tal? Aí a sorte que o cliente, na época, ele já provavelmente já deve ter passado por isso, então uma das exigências para a visita é que os carros fossem identificados, né? Então tinha lá o logotipo da empresa, e aí acho que os policiais já ficaram mais tranquilos, assim, por verem que era uma coisa, entre aspas, oficial, né? E a Não era gente, isso invasão, não. né? Nada, nada desse tipo, né? É, né? Nesse caso, ele falou, melhor não fazer proposta para esse cara, né? Deixa quieto. Nossa, já pensou se da visita é assim, imagina todo dia, né? Indo trabalhar lá, nossa senhora. É. E o outro foi até numa localidade bem próxima a essa, né? Que foi também no outro caso de roubo, de tubulação. E essa era uma área, assim, aparentemente mais tranquila, né? Você tinha ali algumas residências rurais, assim, era um lugar pra chamar assim até de bonito, né? E só que era uma área que você tinha uma subida, assim, né? Era ali na área de reserva ali da tubulação, né? Era em cima da tubulação, a estrada era em cima da tubulação. Então tinha uma subida e uma descida, então depois que você desceu, você já não vê mais, né, o horizonte. E aí eu estava dirigindo de manhã cedo para a área e o pessoal da equipe de sondagem me liga. E aí, Rodrigo, você tá onde? Ah, cara, eu tô chegando, 10 minutinhos eu tô aí. Por quê? Ah, então, que acabou de parar um carro ali na subida, saíram quatro pessoas do carro, só voltaram três. E a gente escutou uns barulhos de tiro. Aí eu falei, bom, tá bom, e aí, o que que isso significa? Eu falei, cara, eu não sei se você vai querer passar por aqui, não. Eu falei, por quê? Eu falei, então, o quarto tá ali deitado. Nossa Eu falei, senhora, meu Deus do céu. e Meu Deus do aí não céu. deu outra, né? Já eu entrei em contato com o cliente, expliquei a situação. E aí, quando a gente conseguiu acesso, realmente, tinha uma pessoa não viva mais no Certo. local, né? Meu Era o Deus. local de acesso, você passava com o carro do lado, assim, Meu né? Deus do céu. É. E aí você imagina como que nesse dia a equipe trabalhou, né? Sim. Não era sondagem mecanizada, até por conta do risco de se acertar a tubulação. Então você imagina Nossa, quão meu Deus rápido do foi a céu. equipe de sondagem nessa época. Era praticamente uma máquina. Nunca Nossa, vi, nunca coitado vi dos sondagem caras, tão né? rápido. Imagina os caras É. contando esse caso, né? Na região deles depois, né? Olha, hoje aconteceu assim, meu Deus. Não, não. Inclusive, a equipe, pô, a equipe é de um amigo muito querido aí, o Ninho. Não sei se você conhece. Não, não. E eles são a equipe é basicamente todo lado da Paraíba, apesar do Ninho já morar no Rio atualmente. E assim, a gente tinha uma intimidade muito grande, assim, né? Então, ele não tinha limite do que ele contava pra mim, assim. Então, cara, as histórias que ele conta, assim, a partir dessa, é um negócio Nossa, de nossa. ficar de cabelo em pé, assim, né? Se eu já devo ter acompanhado umas 1.000 sondagens na vida, pouco mais que isso, acho que ele já passou de 10.000, Eu assim. acho que Então, sim. você imagina o O que, que ele que já tem de viu, né? história. Nossa. É. Meu Deus. Mas o Rio é isso, assim, eu não acho que seja o pior estado nesse sentido, mas é o que está muito em voga, assim, aparece muito, né? Sim. Acho que até a gente até conversando mais cedo, você já disse que já trabalhou nesse local, mas
Eu já escutei de colegas que saíram dentro de carro blindado do site por conta de tiroteio. Então, você imagina como que você se atém à técnica nesse Ah, sentido, né? imagina, Não meu tem Deus. como. Nossa. Um pouco antes da gente gravar que você contou algumas coisas interessantes, tecnicamente interessantes, né? As que você contou agora são bastante interessantes também, mas você contou coisas tecnicamente interessantes de remediação, né? Tanto remediação termal, né? Que você acompanhou, uma remediação termal um pouco diferente, queria que você contasse, e biorremediação, você trabalhou um bom tempo com biorremediações. Então escolhe uma das duas aí para você contar para gente. Ah, sim. Eu acho que de mais diferente, realmente, assim, pelo menos para mim na época, foi o termal, né? Eu já trabalhava na Green Soil, né? Que é essa empresa que atua no Brasil, mas não é do Brasil, que atua com biorremediação. E aí eu tive a oportunidade que é como se fosse um programa interno deles, né? Eles costumam mandar os funcionários para Holanda, onde é a sede, né? Quando tem um projeto que tem essa necessidade de mais mão de obra. E aí eles têm uma empresa que tem uma espécie de joint venture com eles, né? Que é a Hammers. Quem tiver interessado aí pode procurar. E eles são especializados no termal a gás natural, né? Que eu acho, se eu não me engano, nunca foi executado no Brasil. Eu nunca Eu não escutei. conheço, eu nunca vi. É, que aí, em vez de usar eletricidade ou vapor, eles usam gás natural, né? São queimadores muito parecidos com o que a gente tem em casa, né? Do fogão. Uhum. Que esses queimadores que a chama, né? Efetivamente dentro de uma tubulação que aquece, né? Ali o meio. E é uma coisa que acho que, pelo menos na nossa realidade aqui do Brasil, você não imagina, né? Que o gás natural possa ser financeiramente mais vantajoso ou tecnicamente mais vantajoso do que a eletricidade ou o vapor, né? Cada ponto tem É, um queimador, assim, tipo, cada poço, né? É vertical sim, mesmo ou horizontal? sim. Vertical. Vertical, cada ponto, são diversos poços diferentes, né? Você tem todo o sensoriamento ali do furo, mas o principal é esse poço, né? Que ele é encamisado, né? A chama não atua diretamente no furo, né? Porque tem água, então não faria sentido. Mas é encamisado, mas é efetivamente a chama, né? Você fica imaginando assim, pô, é um queimador especial, né? Que ele consegue que a chama avance assim, em grande profundidade. E, e isso não é tão natural para gente, né? E acarreta assim, algumas consequências que são linhas assim, muito mais diversas, né? Passando ali no site, né? Você tem todas as comuns já um termal, ainda tem a linha de gás, né? Passando, né? Então é muito intensivo assim de trabalho durante a implementação, né? É um trabalho muito pesado, que acho que acaba fugindo um pouco até do que a gente está acostumado no GAC, né? Que passa a ser um trabalho de engenharia civil mesmo, assim, né? Engenharia, né? Engenharia zona, assim, né? Sim, Pesado. tem todo o projeto tem que ser muito detalhado, né? Você imagina, você quer uma tubulação que pesa 2 toneladas, você instalou ela 20 centímetros para o lado, você já errou o poço, não vai conseguir Pois instalar é. mais o queimador, então é uma coisa bem intensiva, assim, né? De trabalho pesado. Foi uma oportunidade bem diferente, assim, né? De você estar num país que eu, pelo menos, nunca tinha ido antes e você acaba trabalhando com pessoas do mundo todo, né? Nessa Uhum. ocasião tinha o site manager lá era argentino, que tinha trabalhado na Austrália, que a esposa era Nossa. belga e Meu Deus. que morava na Bélgica, e aí o encarregado de campo era marroquino, o Uhum. empreiteiro era português, e aí Nossa. tinham nós dois brasileiros lá, era Uhum. eu e um colega. E então, né, ficava assim, o que que eu falo aqui? É inglês? É português? Sim, Eu sim. arranho espanhol? O que que a gente tenta aqui, né? E qual era a língua predominante? Era o francês ou o inglês? Essa empresa que era parceira, internamente eles falavam francês, né, por conta da Uhum. Bélgica. O marroquino, por coincidência, ele tinha um amigo que tinha trabalhado com ele que era brasileiro. Então Ah, olha que ele sorte. entendia alguma coisa assim, né? Brasil, não sei o quê. A gente ficava Meu brincando com Deus do ele, céu. carnaval.
E aí ele entendia alguma coisa, até porque ele falava francês, aí já Sim. fica mais próximo, né? E aí era até uma coisa interessante, né? Que com esse site manager, né? Que era ali o encarregado, digamos, o engenheiro encarregado pela obra, apesar dele ser argentino, né? Que, pô, aqui do nosso lado, a gente Aham. falava inglês, né? Porque Olha aí. acho que era mais O fácil. portunhol ia ser É, ruim. acho que era mais fácil do que. Não, se deixasse ele falar espanhol era muito rápido. E aí, como É, eu não falo espanhol, né, fluentemente, já não, cara, vamos no inglês porque não tá rolando. E aí, quando chegava o pessoal holandês, já fala holandês, aí esquece. Podia falar o que quisesse, que a gente não entendia nada. nossa. E, mas funcionava, assim, né? Por sorte. O empreiteiro, que era português, ele morava na Bélgica e já falava holandês. Então, ele era Aham. o cara que canalizava, assim, né, Entendi, entendi. Fazia. a informação fazia fluir por ele, assim, e aí foi muito legal, assim, porque são realidades muito diferentes, né, com uma técnica nova. Então, tinha um empreiteiro que não tinha formação nenhuma, né, era um técnico, e interagindo com um engenheiro que estava fazendo coisa que não era do seu dia a dia, né, que era no meu caso, Aham. e estava todo mundo ali atrás do mesmo objetivo, né, que era instalar, e assim tinha Sim. um deadline super super apertado. Ninguém estava poupando esforços ali para aquilo acontecer, né, e atender o cliente, né, que era bem 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 exigente até, né. Você imagina para você instalar um termal desse, né, Sim. não é nada Pois é. barato, né, então o cara queria cada segundinho ali bem, bem executado, né? Então, E como é que é o GAC na Holanda ou na Bélgica? Assim, você teve conhecimento de como é que as coisas funcionam lá? é bem, bem avançado, assim. Eu não acho que seja tão avançado quanto os Estados Unidos, Canadá, né? Que muito do que eu escuto aqui pelo podcast, né? Dos outros convidados, mas eles têm muita inovação, assim, né? Eu vejo que é Aham. um povo que inova muito, assim, né? Que tem porque é diferente, assim, pra gente que é do Brasil, né? Eu mesmo sou engenheiro, mais cedo eu estava contando sobre essa questão de ser mais mão na obra, assim, né? Pô, eu adoro ferramenta, né? Os Uhum. meus carros, nem o que eu tive, eu deixei de desmontar ele inteiro, então é, é legal, assim, você vê os detalhes que são diferentes, né? Você chega lá na Holanda, eles são muito preocupados com a questão de segurança do trabalho. É, Mas eles não têm aquela pessoa que é muito comum aqui no Brasil, que é o técnico de segurança do trabalho. Não certo. existe essa pessoa no projeto. Assim, daquele cara que está ali em cima de você, usa Sei, o sei, sei. capacete, usa o EPI. Todo mundo é preocupado com o uso de EPI. Então você Uhum. vê lá que o site manager ele comprou caixas e caixas de EPI, né? Por ser um lugar frio, todo mundo já tem o seu uniforme de frio e chuva, né? Eles Aham. trabalham na chuva, inclusive no frio. Então, a preocupação com a segurança do trabalho é muito natural para eles, assim, todo dia de manhã eles já estão acostumados a preencher os formulários, assim, de segurança do trabalho para documentar aquilo. E tem coisas que você não vê no Brasil, né? Eu fui lá numa loja, assim, que era uma loja de ferramenta. É, Aqui no Rio, já para começar, você não tem muitas lojas de ferramenta, eu sei que São Paulo tem mais. Na Bahia, quando eu trabalhei lá, tinha, assim, aqui no Rio você não tem loja de ferramenta, você vai numa loja de ferramenta, assim, só é bem difícil. Ainda mais as grandes, assim, né? E aí lá eu fui nessa loja, que nem era tão grande assim. Cara, os caras tinham, sabe aqueles casacos amarelos, assim, que você vê o sei, sei, pessoal sei. trabalhando? Tem aquilo e o cara personaliza para você na hora. Então, Nossa senhora. aqui no Brasil, eu nunca ouvi falar nisso. Também não, O, nossa, o- o né? máximo que você tem é esse uniforme de denim, né, de Sim. jeans, né, que você passa aquele. Eu não sei nem o nome da técnica, mas é aquela pintura simples que bota o logotipo da empresa. Lá não, com cores diferentes, com a técnica diferente, Caramba. né? É. Brilha no escuro e, nossa, isso é muito diferente, assim, né? O acesso que eles têm à ferramenta, às técnicas lá é muito superior do que a gente tem aqui, né? Então, isso dá para eles uma vantagem, assim, de tecnológica muito diferente, assim, do que a gente tem, né? Até O cara se habitua, né? Se habitua com as ferramentas sim, adequadas, né? as conexões de tubulação, os tipos de tubulação, né?
Lá eles usam muito, por exemplo, muito PAD, né? Aqui acho que se você quiser um tubo de para usar em posto de monitoramento de PAD, isso não existe. Muito Lá difícil, né? não, lá é comum. Então, lá em vez de eles usarem inox, por exemplo, que a gente acaba usando aqui no Brasil, né, quando precisa, lá eles usam PAD, né, que não resiste mais à temperatura e a alguns químicos, né, e aqui a única alternativa que a gente tem é o inox, né, que tem todo aquele trabalho para você montar um poço de inox, né, Sim, pois é, pois é. né. Lá o cara já compra no fornecedor, né, então é bem Interessante. diferente, né. Legal. Bom, e a biorremediação? E aí a biorremediação, que era a especialidade deles lá na Holanda, né, no pessoal da Gunstar, é uma técnica assim que eu nunca tinha visto pessoalmente, né? Eu conhecia assim a teoria, mas quando você vê ela atuando e você vê lá as minúcias assim, né? É uma coisa que eu, principalmente hoje, pessoalmente, eu acho que para mim, assim, se eu fosse o cliente, por exemplo, e tivesse a oportunidade de escolher, seria uma técnica que eu escolheria, assim, sem dúvida, porque é, é menos intensiva no uso de energia, né? Então você tem toda aquela carga de ser mais sustentável. E depois, eu acho que todo mundo no GAC, assim, sempre passa por esse dilema você sempre vai pegar aquele caso que o solo é argiloso e você vai falar assim, pô, não vai dar para ser uma técnica convencional, né? Então, e com a biorremediação você acaba ultrapassando isso, porque o básico, assim, o beabá é você pegar a bactéria, fazer ela se multiplicar e ela que vai trabalhar para você, sabe? Você não vai ter que. Tudo bem que você pode usar a oxigenação com ventilação, com outros meios, ou seja, você usar um pouco mais de energia no meio, mas assim, o grande trabalho é a bactéria que faz por você, né? Você não está ali preocupado se o solo está sendo aquecido corretamente, se o oxidante está chegando no poro ali, se tem pressão suficiente para isso, né? Você não precisa se preocupar com isso, que uma hora a bactéria vai chegar lá, né? Você sempre tem fluxo no meio, né? Então, se tem fluxo no meio, a bactéria vai chegar. Então, você sabe, você tem certeza assim, que aquilo vai acontecer, né? Obviamente não é uma técnica que você pode aplicar para tudo, né? Mas para muita coisa assim ela resolve, né? Então, se eu fosse cliente assim, tivesse a oportunidade de escolher, é, Pediria prin- para considerar, pelo menos, né, no mínimo sim, considerar o uso da sim, biorremediação. principalmente para os orgânicos, né? Assim, o material que eu tive acesso, assim, né? Principalmente com o organoclorado, que eu acho que é uma coisa que está muito em voga em São Paulo, principalmente. É fantástico, assim, né? Você vê que realmente as bactérias elas decompõem a cadeia ali dos orgânicos clorados e você fica assim, pô, né? De usar tanto oxidante ou tanto calor para fazer aquilo e a bactéria consegue fazer isso ali naturalmente, né? O que ela come. Então, Pois é. Nos casos do que a gente ouve nos cursos, tal, nas aulas, né, de biorremediação, tem dois potenciais problemas, né, que ocorrem na biorremediação. Um deles é a desclorinação não ocorrer completa, até eteno ou até etano, e parar ali no cloreto de vinila por conta das linhagens das bactérias que estão lá. Né? Então, como contornar isso? E o segundo potencial problema é a formação de metano, né? Meio anaeróbio, você vai dar comida, né, entre aspas, ali, doadores de elétrons para as bactérias, e isso também gera metano. É, como você trabalhou com isso, o que você tem para falar aí sobre a desclorinação incompleta e sobre a geração de metano? assim, o uso da técnica, né, ele, pelo menos na Green Soil, onde eu trabalhei, né, eles tinham o princípio de não introduzir novos agentes no meio, né? Então, Uhum. uma coisa que eles não faziam era, por exemplo, não tem a bactéria que decompõe esse composto X, a gente não vai introduzir, né? Porque provavelmente isso, assim, eu não me aprofundei na razão disso, mas provavelmente que isso acaba gerando problema é, com o próprio órgão ambiental, vamos botar assim, Sim, entre aspas, né? Porque você tem que comprovar que aquilo não vai ter um problema depois, né, ecológico, né, grande. ecológico, justamente. Então,
O que eles fazem, a Greensoil tem um laboratório, né, tem um profissional que faz aquele que a gente chama de bench test lá antes, né? Então, o tratamento ele só começa se você já comprovadamente ali com aquela amostra de solo Uhum. do local, de água do local, você vê que o que já está ali consegue ter essa degradação, né, mais Uhum. completa, né? E caso não aconteça, eles usam técnicas subsequentes, né? Eles fazem a biorremediação até certo ponto e a partir de da fase seguinte, ali quando você viu a mudança na concentração, né, do composto, assim, que não é tão boa para aquela bactéria, eles alteram a técnica, né? Eles já usam técnicas mais convencionais, né? Ou uma aeração, ou uma extração, uma Certo. oxidação, alguma coisa que possibilite aquele tratamento ir até o final, né? E sobre o metano, é a mesma coisa, né? Se tiver uma geração muito alta de metano, você pode usar uma ventilação, né, para Uhum. uma extração daquele metano, né? Sempre tem uma solução, assim, né? Sim, claro, claro. Você não. Claro. Até porque, né, você imagina você acumular metano ali Já no. pensou? Que é muito comum você usar bioreatores, né, por exemplo, para você aumentar a massa de bactérias, né? Você imagina uma acumulação de metano num bioreator, Pois é. não é uma mistura muito legal, né? Não, Então, um problema maior do que a contaminação em si, né? Porque. exato, né? Se você tem ideia que a maioria desses tratamentos ocorre no meio industrial, né? Você, Uhum. ali na própria avaliação de risco ali do tratamento em si, né? Já não passaria, né? Essa possibilidade. Então, existem dependendo do caso, né? Diversos mecanismos são utilizados para isso, né? Para contornar essas questões, né? Como é que você vê o GAC nos próximos anos, e especificamente o GAC no Rio de Janeiro, nesses próximos anos agora? Essa é uma questão, acho que é a questão fundamental para todo mundo que atua nessa área, né? Assim, pensar no futuro e qual é o próximo passo, né? Onde está o trabalho, né? Onde está a grande parte do trabalho que eu acho que todo mundo está preocupado, né? Assim, com isso, né? Principalmente eu que trabalhei em empresa pequena, assim, o que eu costumo dizer é que eu sempre atuei muito junto com o pessoal do comercial, porque eu sabia, né? Se o comercial vai bem, seu emprego está garantido, É né? verdade, é Basicamente, verdade. né? É verdade. Isso sempre foi uma preocupação bem grande, né? Então, é, assim, no Rio de Janeiro, eu acho que as empresas daqui, principalmente as locais, elas precisam evoluir para chegar naquele cliente maior, né? Assim, tem que investir em curso para equipe, né? Eh, Lá no Senac e o que for possível, assim, para você criar uma massa técnica, né? Que seja capaz de suportar esses estudos, assim, em casos mais complexos e disputar mesmo com as empresas maiores, não tem muito jeito, né? Que é Uhum. onde está a verba e como a gente conversou mais cedo, é onde, né, a própria empresa, o próprio cliente, ele já é proativo, né, naquilo, né? Muitas Sim, vezes sim. até sem que o órgão ambiental demande, né? Então, ao meu ver, o futuro aqui no Rio é esse, né? Já pro país, assim, eu acho que a gente está seguindo muito forte em questão dos PFAS, assim, né? Dos contaminantes mais persistentes, porque Uhum. é fácil, é só você olhar para os outros países que estão mais avançados, né? A gente falou sobre o Michael Rossi mais cedo mesmo, Aham. e eu falei com ele esse ano, mais cedo, né? Logo na virada, e ele falou, cara, lá nos Estados Unidos eu só trabalho com PFAS. Pois é, pois é. É só isso, né? E ele é um cara, assim, incrível, assim, que eu tive a oportunidade de trabalhar, né? Então ele é muito técnico, assim, é aquele americano clássico, assim, né? Então é by the book ali Aham. sempre e trabalhei com ele na Tetra Tech lá e a gente montou um laboratório de campo, né? Aham. Era um caso lá que a gente estava tratando mercúrio. Cara, de ver ele trabalhando assim, ele é muito técnico, tem muito conhecimento, né?
E se ele tá falando assim que se ele me falou que lá nos Estados Unidos ele só tá trabalhando com Pfizer, eu já imagino por quê, né? Porque ele é um Aham, cara que é muito meticuloso para isso, né? sim. Tive a oportunidade de trabalhar nesse mesmo projeto com PFAS também, assim, só aquela coleta de solo que você acha que é tranquila, né? Os cuidados que você toma quando você vai mexer com PFAS, cara, Nossa. só o cuidado com a contaminação cruzada, assim, já é grande parte do trabalho, né? Então, imagina o seu dia a dia ser só isso, né? É bem pesado, assim, né? Pois é, pois é. Mas o cara acho que acaba acostumando, né? Que não é possível. Você não pode. A bota tem que ser de tal jeito, a sua blusa tem que ser de outro jeito, né? O shampoo, É, sabonete, você o precisa. desodorante que você passou protetor solar Pois já é, era, né? pois é. Então, porque a gente está falando de quantidades muito pequenas, né? Então você imagina que não é fácil, né? Então eu imagino que a gente está seguindo para isso, né? Mas, de novo, que é uma outra coisa que a gente falou mais cedo também, você precisa que os órgãos ambientais demandem isso, né? Não Sim, adianta as empresas se capacitarem, sendo que o cliente, não, entre aspas, não vai ser forçado, né? Isso, né? Então sim. tem que ser, não é uma via Sim, se não exigir, única, vai né? ser difícil alguém fazer, né? Com certeza. E, por outro lado, nós temos que estar preparados para isso, né? Consultoria, Exatamente. laboratório, sondagem, tem que estar preparado. E é legal, porque eu vejo que as empresas estão se preparando. Até você falou de laboratórios, né? A gente escuta muita coisa legal vindo dos laboratórios hoje em dia, né? Muitas parcerias, muito desenvolvimento de tecnologia, novos equipamentos, né? Eu lembro lá quando eu comecei no GAC, né? Em 2010, eu ainda pegava aqueles estudos assim de 2006, 2002. Eu tive casos assim um pouco mais recentes que você se referiu a uma preliminar lá de 2005, assim, você fala, como que a gente conseguiu Fizeram. evoluir com essa preliminar? Não é possível, né? Uhum, É um negócio uhum. terrível, assim, né? Como que era há 20 anos atrás. Então, acho que a gente andou bem, andou um caminho legal e acho que o Brasil hoje em dia a gente pode dizer que é um dos mercados assim mais avançados, né? Principalmente quando a gente olha para outros países assim que teoricamente deveriam ser mais avançados e não são, né? Que eu já escutei vários casos aqui no podcast, né? Sim, Então, pois é. O pessoal conta isso pra gente que na Europa, surpreendentemente, não é tão avançado assim como a gente imaginaria. eu lembro daquele caso da Espanha, né? Que Sim, sim, o Gabriel, é isso mesmo. isso é bem, você, pô, não imaginava, né? Pois é. Você imagina que é uma coisa bem mais avançada. Eu fico imaginando, de repente é uma coisa, de repente você procurar alguém que tem essa experiência, mas como que são nos outros países aqui na América do Sul, né? Como que acontece na Argentina. Sempre que eu vejo os casos, eu sempre fico imaginando, pô, como que deve ser na China, como que deve ser, por exemplo, na Venezuela, que é muito forte Sim. com exploração de Petróleo? petróleo, né? E será que alguém se preocupa com isso lá? É, Né? eu não sei, eu acho que não. Na É. Colômbia eu sei que tem casos, né, tem amigos que trabalharam na Argentina, mas trabalharam para distribuidores de petróleo. Tem um ouvinte que foi aluno também, curso da ESAS, que trabalha no Uruguai, o cara é de uma empresa de lá do Uruguai. Uhum. Então estão aí começando, né? Mas na China tem um negócio interessante que eu fui na Battelle em 2014, então faz 11 anos, né? Os chineses que estavam lá estavam, sabe, aprendendo o beabá do GAC, não sabiam praticamente nada. Os trabalhos que eles apresentavam eram coisas simples, assim, GAC 1.0, como você falou. Coletei Lá solo na no saquinho. Isso, tipo de coisa, assim, né? Lá na Battelle, né? Fizemos um posto de monitoramento, né? Olha, passado, sei lá, 8 anos, 10 anos, os amigos que foram na Battelle recentemente falaram que tem muito trabalho chinês e trabalho bom, sabe? Coisa de ponta. Então, os caras em 8 anos, 6 8 10 anos, a China tem muito trabalho com GAC e coisas realmente interessantes. Você imagina que com a industrialização, né, que acho Pois que é, uma coisa nunca tive vista na história do mundo, assim, né, o que a China evoluiu sim, tecnologicamente, industrialmente, você imagina o que isso acarreta, né, pro meio ambiente, né, não sim. deve ser fácil também, né.
E evoluiu ambientalmente também, o que é interessante, né? A Olimpíada de Pequim, por exemplo, era uma tristeza, não dava para ver as coisas, a tocha olímpica não dava para ver. E agora o ar de Pequim é um ar, né, melhor que o de São Paulo, por exemplo. Sim. Em pouco É, tempo, a Olimpíada lá foi em 2008, né? tem essa diferença, né? Legal. Rodrigo, fiz um monte de pergunta, agora é um momento que você, se você quiser, pode fazer uma pergunta facinha para mim aí. Assim, vou fazer uma pergunta. Você que está mais envolvido ali no meio do Senac, da pós, certamente você tem informações assim mais profundas sobre como as coisas acontecem. Será que algum dia a gente vai ver o curso chegando em outros locais, tipo Rio, Minas, para proporcionar que mais pessoas possam fazer? Pois é, pois é, uma boa pergunta, né? Bom, falando do Senac, né? Falando especificamente dos cursos do Senac, o curso foi pensado em ser presencial. Isso é uma força do curso, né? Ele ser presencial, ter aulas práticas e tal. E por conta disso, o Senac como instituição e o Rodrigo como coordenador nunca quis expandir para outras unidades. O Senac, como instituição, já quis fazer isso uma vez na pandemia, para colocar em outra unidade em São Paulo, que seria no Senac Jabaquara, mas a gente achou que não tinha sentido, né? Porque não é um curso normal, né? É um curso bem de nicho, então não É tem sentido verdade. fazer no Santo Amaro e no Jabaquara, né? E Santo Amaro é legal que lá é uma área contaminada, então tem aulas práticas ali e tudo mais. Mas o que a gente viu na pandemia, a gente fez aulas online, né, durante um período só online, depois um período mistas, né? O que a gente está querendo fazer e a gente queria fazer agora, não conseguimos, talvez no próximo semestre, é fazer um curso que, embora seja presencial, ele seja pouco presencial, seja algo como uma aula por mês no campus do Senac, onde a gente concentraria as práticas nessa uma aula por mês e o resto das aulas seria online. Então é um passo para facilitar um pouco a vida de quem está fora, né? Muita gente nos pede que seja um curso EAD, mas a gente acha que 100% EAD não ficaria tão legal, né? Então a gente está pensando em fazer isso aí, umas 4 ou 5 vindas para São Paulo por semestre, né? Eu acho que isso aí já ajuda um pouco. Opa, então me bota na lista aí, pode me avisar que você é o primeiro. Legal, legal, legal. Não sei se vai deixar para a próxima turma agora do GAC, né, de pós em GAC, começa em agosto. As aulas começarem em agosto. Se a gente conseguir, vai ser Ah, não, aí interessante. vou querer participar disso sim, com certeza. Eu já fiz alguns cursos lá, né? Os cursos sem seu após. E é sempre muito legal, cara, porque você, além de toda a técnica que você é exposto ali, né? Todo o material, que é muito legal, você ainda faz um networking muito bom, assim, né? Sim, sim. Você conhece o cara da empresa de sondagem, e conhece o cara do laboratório e pessoas de outras consultorias, então é muito enriquecedor nesse sentido também, né? Acho que é muito importante, porque querendo ou não, o nosso mercado não é tão grande assim, né? Sim, sim. Acaba que a gente conversou aqui algumas horas e quantas pessoas e projetos ao mesmo tempo a gente já atuou e nem sabia, né? Pois é, pois é. É legal, e o curso presencial tem essa parte boa, né? Ainda que seja só uma parte presencial, você não aprende só com o professor, você aprende muito com os seus colegas ali, né? Esse network que você falou é bem legal. Sim, acho que é a parte importantíssima dos cursos de pós-graduação, né? Que você Uhum. imagina que as pessoas já têm experiência de trabalho, né? Isso é um elemento, né? Com certeza, sem dúvida. E lá no Senac ainda tem essa vantagem de ser uma área contaminada, né? Então dá para você ver algumas coisas ali, é legal. Estudo de caso não falta, né? Sim, É. é legal. Uma boa pergunta. Rodrigo, eu queria que você agora indicasse aí, sei lá, um livro, um filme, uma série aí para os nossos ouvintes. Eu vou indicar um vídeo, que é um documentário, no caso, né? Que eu escutei, que eu assisti recentemente, que é engraçado até que, paralelamente a esse assunto, que eu não sabia que eu assisti esse documentário pela Alexa enquanto eu cozinhava com a minha esposa, que é o documentário sobre a Monsanto, Aham. né? Que fala.
É um documentário antigo já, ele fala acho que de 2 décadas atrás, sobre a Monsanto, né? Uhum. Mas é um documentário que falou muitas coisas assim que eu não fazia ideia, principalmente sobre os transgêneros Sim, o e, glifosato e tal. exato, sobre as dioxinas, e, né, ou seja, tem apesar de falar mais sobre a parte agrícola da Monsanto, ela fala muito sobre toda a contaminação que ela causou, principalmente nos Estados Unidos, né, os efeitos sobre as populações locais. Eu acho que é um documentário muito legal, apesar de ser mais antigo, assim, bem importante aí para a gente que atua no GAC, né, de ter noção que nem tudo são só os clorados, ou os BTEX, Sim. os pHs, então tem coisas que são feitas pelo homem. E você também eu fiquei chocado assim com o descaso, né? Você imagina que uma coisa dessa aconteceu nos Estados Unidos, imagina o que acontece no Brasil, né? Pois é. Quando teve a batalha para algumas entidades não querendo que legalizasse, né, a soja transgênica no Brasil e na Argentina, final dos anos 90, era por conta dessa insegurança aí, né? Mas aí, claro, né, o rolo compressor vai passando Vai e hoje é passando. só soja transgênica para todo lado, né? Não, isso assim, é só um lado da coisa, né? Porque esses organismos modificados, pelo que fala no documentário, eles exigem que você atue junto Não, com vários outros com produtos certeza. químicos, né? E aí E é por que, isso que ele é transgênico. Ele é transgênico para resistir àquele produto específico. Então ele exato, só tem sentido se usar no caso ali, o glifosato. exato, né? E você imagina o que isso não causou nos campos, né? Eu já tive Sim. casos de clientes que eram clientes agrícolas. E aí, isso há muitos anos atrás, e você ficava imaginando, pô, mas que contaminante o cara deve ter, né? Ele tem uma plantação de maçã, Uhum. ou sei lá, de soja. Aí você, o que que pode ser? E aí você vê, né? Ou então Pois é. tem aquele caso que você vê assim, pô, essa dioxina aqui, de onde que saiu? Não é Pois é. possível, né? Pois é. Pode Então, ter vindo de um monte de lugar, né? Interessante, bem lembrado. né, E que o exatamente. GAC é muito mais do que o clorado e o combustível, né? Tá certo. Com certeza. E tem uma importância fundamental para a nossa saúde, né? Você vê que o que causa nas comunidades lá, porque isso você não escuta tanto no Brasil, né? Uma comunidade foi afetada por um derramamento de. Tudo bem, a gente teve agora, né? De tolueno, por exemplo. Mas o que causa nas comunidades esses outros compostos, principalmente nesses casos nos Estados Unidos, cara, os PFAS e tal, Sim, você vê que é coisa de dizimar a comunidade, não é um cara que não pôde beber água uma semana, né? sim, A sim. gente morrendo, câncer e efeitos muito mais duradouros do que um tolueno, por exemplo, né? Então, é bem grave. Assistiu na Alexa, então é interessante isso. Não sabia que podia. Legal. É, Bom, Rodrigo, é isso aí. Eu vou agradecer aí a sua disponibilidade, né, pela conversa e tal. E agora o podcast é seu. Pode falar o que quiser aí, cantar, declamar poesia, fica à vontade. não vou obrigar vocês a isso. Eu vou só agradecer aí, Tanaka, aí pelo papo pelo todo esse trabalho, que eu acho fundamental, assim, né? Eu acho que você achou um meio assim, né, de divulgar assim esse nicho, né, falando de novo em nicho, que é o Uhum, nosso mercado, que eu acho até uma forma muito inteligente assim, né, porque eu não vejo isso para muitas outras áreas, né, uhum, e é uma coisa gostosa. Assim, quantas vezes eu já, sei lá, fui daqui para Bahia dirigindo, uhum, pô, toma podcast de áreas contaminadas. uhum. Além de ser uma coisa muito importante profissionalmente, é uma coisa que é muito agradável e você passa o tempo ali, é um papo gostoso, você escuta a história das pessoas, né? Nem sempre é sobre o nosso dia a dia técnico, né? Mas sobre a vivência das pessoas, as experiências, o que que elas passaram, né? E o aprendizado é muito importante, é sempre gostoso escutar o podcast aí. Espero que você falou quantos episódios até agora? 214 até agora. Ah, é bom, né? Que hoje é dia 14, já Ah, então, olha aí. espero que tenham muitos mais, assim, que o assunto nunca acabe e que a gente escute muitas outras histórias gostosas aí nos próximos episódios. Obrigado então, Rodrigo. Valeu.
Tô à disposição aí, me avisa do curso se mudar. Pode deixar. Um abraço. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio muito interessante, muito legal com o Rodrigo Gaudilei. Foi uma história muito legal, né? Daquele garoto que ouviu uma palestra importante que o convenceu a ficar na engenharia ambiental, passando pelo aquele momento na sala em que teve a sorte de responder a uma pessoa que perguntou: quem quer um estágio aí? Né? Disso tudo para participar de grandes e importantes projetos de investigação e remediação no Brasil e até no exterior, convivendo com uma das lendas do GAC mundial, o Michael Rossi. Então o Rodrigo atingiu um ponto muito alto na carreira. Bom, tudo isso com muita perseverança, né, como vocês viram, muita vontade de aprender e se desenvolver, não só aprender a teoria, mas sim com bastante mão na massa. As histórias que ele contou do GAC no Rio e dos perrengues que ele passou foram excelentes, mas ainda melhores foram as aulas que ele nos deu sobre essa nova metodologia de remediação térmica com queimadores a gás ao invés de eletrodos, sobre as diferenças entre o GAC de São Paulo e o GAC do Rio, entre o GAC do Brasil e da Bélgica, especialmente na questão de disponibilidade de ferramentas, de materiais, os tubos de PEAD para poços, e sobre particularidades importantes da biorremediação, como a necessidade imperiosa de um teste de bancada e de uma excelente investigação. De modo que esse episódio foi, como muitos outros, parte entrevista, parte um episódio técnico. Então agradeço demais ao Rodrigo por essa conversa, pelas belas dicas e pela aula que nos deu nesse episódio e em tantos outros momentos desses nossos projetos nos estúdios ECD. Agradeço também aos nossos parceiros, a Clean Environment Brasil, Laboratório Consulting e a Vapor Solutions. Agradeço demais aos nossos queridos e queridos apoiadores financeiros no Apoia-se. Repito, quem quiser e quem puder, entre na nossa campanha, o site é apoia.se/ecdambiental. E é claro, somos especialmente gratos a vocês que nos cedem um pouco da sua atenção, nos ouvindo, nos lendo, nos acompanhando e também mandando sugestões, dicas e tudo mais todas as semanas. Vocês são a razão de existência desse canal e de outras coisas que propomos e conduzimos aqui nos estúdios ECD, como a nossa querida newsletter, o screening de notícias, o nosso Instagram, @ecdambiental, o canal Áreas Contaminadas no Telegram e muitas outras coisas. Continuem conosco nesse podcast, no Spotify, no YouTube e outros agregadores. Fiquem conectados conosco. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.